No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Proposta do governo de aumentar Vale Gás é ineficaz, diz especialista. Trabalhadores na Volks vão ter redução de jornada para enfrentar crise de componentes e ainda eleições 2022. Pesquisas mostram vantagem de Lula sobre Bolsonaro para as eleições deste ano. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Grande parte da população hoje está vivendo uma tragédia econômica. Milhões de famílias não sabem se compram comida, se pagam as contas, se compram o gás, que em alguns lugares do Brasil pode chegar a R$160. Ano passado, o governo federal lançou um programa chamado Vale Gás, que dá cerca de R$50 a cada 2 meses para 5.700.000 famílias. Resolve o problema? Vamos saber, não é? O Vale Gás não paga nem a metade de um botijão de gás. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de abril de 2021 a abril deste ano, o preço do botijão de gás aumentou mais de 32% aqui no país. A inflação está alta, o poder de compra de quem está com emprego ainda, né, caiu. Fora os desempregados que não têm, enfim, renda, os empregos estão mais precários, sem direitos, pagando menos, enfim, está tudo muito caro, não é? O governo está ventilando agora a ideia de pagar R$50 todo mês, no lugar de 2 meses todo mês, ou então dobrar o valor a cada 2 meses, o que dá na mesma coisa, né? Eu conversei com o Teseu Bezerra, que é do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, sobre esse assunto. Ele fez uma avaliação do porquê dessa proposta. Vamos saber mais, então. Então, o que eles querem fazer? Eles querem reduzir de 2 meses, né? O vale é um vale a cada 2 meses, eles querem reduzir para cada mês. Uhum. E é uma medida somente eleitoreira, na verdade, né? O governo se preocupou com isso durante todo o período que esteve lá, e agora, véspera de eleição, quer fazer isso. Uhum. Assim como a própria questão do ICMS, esse próprio vale dos caminhoneiros, né, e motoristas de aplicativo, é outra medida somente eleitoreira, que inclusive também só traz, e aí é um detalhe importante, né, a questão do ICMS, não sei se todo mundo percebeu, mas ela é somente até dezembro desse ano, então não é uma medida permanente. Uhum. Então, assim, mas assim, dentro de todas as incertezas, né, porque isso aí muda rápido na Câmara, no Senado e tal, uhum. Mas é somente eleitoreira e para tentar fugir aí dos baixos índices de aceitação. E eles estão preocupados mesmo de manter os lucros absurdos dos acionistas e manter também os importadores, né, uhum. Que foram os grandes beneficiados nessa história toda, são os importadores que saíram de menos de 100 que tinham no Brasil antes do PPI, da política de paridade de importação, para mais de 400 hoje em dia, né? Se a gente tem, por um lado, muita gente que ganha, por outro lado, tem esse povo que não consegue comprar o gás, né? A medida vai até dezembro, enquanto isso, famílias estão assim, não sabe se comprar gás, não sabe se comprar comida, não sabe se pagar conta, nem nada. Como resolver essa situação, Teseu? É o fim da PPI? Assim, isso aí a pergunta central a quem serve a Petrobras e o Estado brasileiro hoje, né? Ele serve somente para os ricos, né? Os pobres, eles estão cada vez mais pobres, sem perspectiva nenhuma de melhoria, uhum. E os pontos importantes, como inflação, a retomada da economia, isso são deixados sempre de lado, né? Uhum. Então, e aí a cara disso, né? A prova disso é o lucro da Petrobras esse ano. A previsão que se tem desse lucro é que os acionistas da Petrobras, eles recebam mais do que o que a Petrobras vai lucrar. Ou seja, ano passado foi quase 100%, né? Eles destinaram 100 bilhões, eu falo do ano passado que é mais fácil. Uhum. E o lucro da Petrobras foi 106 e eles destinaram 101 bilhões para os acionistas. Então, enquanto isso, o povo passa fome e não pode comprar mais o gás de cozinha, não pode botar gasolina, a inflação está bombando por causa dos combustíveis. Teseu Bezerra, do Sindipetro Norte Fluminense, fazendo uma avaliação sobre o Vale Gás. Proposta que o governo está fazendo nesse momento de ampliar é ineficaz, ele diz. Giro Sindical.
falta de componentes eletrônicos e peças segue prejudicando a produção nas montadoras de automóveis. Apesar da alta demanda, os veículos não podem ser finalizados, o que tem motivado a diminuição do trabalho. Na Volks, por exemplo, em São Bernardo do Campo, os metalúrgicos do ABC negociaram, o sindicato negociou com a direção da fábrica a redução da jornada de trabalho com redução de salário para poder passar por esse período de instabilidade. Essa medida está assegurada, inclusive, no acordo válido por 5 anos, firmado pelo sindicato. A decisão foi comunicada aos trabalhadores já em assembleias internas. O programa tem percentual de redução de 24% na jornada e 12% nos salários, sendo 5 dias a menos de trabalho. Será implantado logo depois do término das férias coletivas que vão até o dia 7 de julho. Começam no dia 27 desse mês e vão até o dia 7 de julho. Segundo o diretor administrativo do sindicato e representante na Volks, Wellington Messias Damasceno, a opção pela redução da jornada de trabalho com redução salarial tem menor impacto na cadeia produtiva e para os trabalhadores terceiros. Os trabalhadores terceiros são aqueles que trabalham na cadeia produtiva, não apenas na Volkswagen, mas todas as outras indústrias que fazem parte dessa cadeia da produção de automóveis. O Wellington disse que a Volks queria parar um turno e o sindicato negociou para, no lugar disso, reduzir a jornada e manter os turnos funcionando, o que diminui o impacto, sobretudo nesses terceiros que não têm o mesmo acordo que os trabalhadores na Volks. Como não tem previsão para o fim da crise da falta de peças e componentes, que deve entrar pelo próximo ano, que deve prosseguir, o Wellington explicou que a medida vai ser avaliada mês a mês e pode sofrer alterações até a normalização dessa situação. Então, o Wellington diz o seguinte: foi necessário usar essa ferramenta do acordo, já que não tem nenhum programa federal para momentos como esse. O governo não tem nenhuma medida de proteção de empregos, o que seria mais importante no momento. Também não tem política para desenvolver esse tipo de componente, o chip, aqui no país. Pelo contrário, a única fábrica que tinha de semicondutores lá no Rio Grande do Sul foi fechada. Além disso, o Brasil não tem uma política industrial que garanta que parte dos produtos importados sejam feitos aqui no Brasil. Parte da produção, maior parte da produção dos produtos industrializados tem a produção nacional. Pelo contrário, o que o governo faz é zerar imposto para importação, para trazer de fora carros e ônibus elétricos que poderiam ser produzidos no país, gerando empregos, diz o Wellington Damasceno. Política. Eleições 2022, o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto e o atual presidente Jair Bolsonaro tem 36%. Os números são da pesquisa Exame Ideia, divulgada nesta quinta-feira. Em seguida, aparecem o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, com 7%, e a senadora Simone Tebet, do MDB, com 3%. Ela é do Mato Grosso do Sul. Os números são de uma pergunta estimulada, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados. Foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 17 e 22 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para telefones fixos quanto para celulares. Em relação à pesquisa Exame Ideia feita há um mês, Lula e Bolsonaro ganharam 2 pontos percentuais de intenção de voto em um eventual segundo turno. O número está dentro da margem de erro da pesquisa e mantém a diferença entre os dois alcançada em abril deste ano, que é de 9 pontos. A pesquisa simulou ainda mais 4 cenários de segundo turno. O ex-presidente Lula venceria os confrontos com Ciro Gomes e Simone Tebet. Bolsonaro também venceria as disputas com os dois candidatos. E nesta quinta também foi divulgado o último Datafolha. Lula abre 19 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno. Então, dentro da margem de erro, em relação à pesquisa anterior, Lula subiu 1 ponto, passando de 46% para 47%. E Bolsonaro cai de 29% para 28%. Se a eleição fosse hoje, portanto, Lula venceria já no primeiro turno, já que tem a maioria dos votos válidos, que, somados todos os outros candidatos, o número dá 41% dos votos, percentual menor do que os 47% de Lula. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades nos dias 22 e 23 de junho. A margem de erro da pesquisa, contratada pela Folha de São Paulo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09088 de 2022, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.